Fala pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre as paredes e os ângulos das cavidades. Essas aqui são as referências utilizadas, livro do professor Mazioli, livro do professor Baratieri e livro do professor Anido. Vamos lá, as cavidades elas têm várias paredes e existem dois tipos de paredes. A parede que está em volta da cavidade, que está representada por essa azul, que é a parede circundante, e a parede de fundo. A parede circundante é a parede que tem contato com a parte externa da cavidade. Então, podemos observar que essa parede aqui, ela tem contato com a parte externa. Essa parede aqui, ela tem contato com a parte externa. Essa também e essa também. Do contrário, essas paredes que estão representadas em vermelho, elas não têm contato com a parte externa. A parede circundante, ela recebe o nome da face correspondente. Então, por exemplo, se essa face aqui é a face vestibular, essa parede circundante aqui é a parede circundante vestibular. Se aqui embaixo é a face cervical, essa parede circundante ela pode ser chamada de parede circundante cervical ou também pode ser chamada de parede circundante gengival. É só você observar para onde a parede circundante está indo, em direção a qual face, qual que é a face correspondente. E aqui vai funcionar da mesma forma. Se aqui for vestibular, essa aqui é a parede circundante vestibular. E se aqui for lingual ou palatina, essa aqui é a parede circundante lingual. A parede de fundo não tem contato com a área externa do dente. E existem dois tipos de parede de fundo. A parede de fundo pulpar, essa aqui é uma parede de fundo pulpar, é quando ela está perpendicular ao longo eixo do dente. Então, esse aqui é o longo eixo do dente. Joia? E a parede pulpar está perpendicular ao longo eixo do dente. Então, da mesma forma, aqui é o longo eixo do dente. E a parede pulpar está perpendicular ao longo eixo do dente. E essa outra parede aqui é a parede axial. A parede axial ela está mais paralela ao longo eixo do dente. Essas duas paredes são paredes de fundo. Lembrando que, clinicamente, nem sempre vai ter uma linha exata dividindo uma parede da outra. Essas paredes vão ter um aspecto mais arredondado. Então, aqui nós podemos ver outro exemplo. Nessa primeira imagem, um molar e uma vista oclusal. Como aqui na frente está a vestibular, essa parede circundante aqui, toda é a parede circundante vestibular. Contrário a essa parede, nós temos a parede circundante lingual. E essas paredes nas laterais, elas são as paredes circundantes mesial e distal. Lá no fundo, a gente tem uma parede de fundo. Essa parede de fundo aqui é a parede de fundo pulpar. Agora, olha o exemplo ao lado. Nós temos paredes circundantes incisal, porque essa parede aqui ela está indo em direção incisal. Parede circundante cervical ou gengival, porque ela está indo em direção à cervical, em direção à gengiva. Parede circundante mesial, parede circundante distal. Lembrando que, clinicamente, a gente não vai ver sempre o limite exato entre essas paredes. E a parede de fundo, nesse exemplo, é a parede axial. Já dando uma consideração em clínica importante, na remoção de cárie, as paredes circundantes elas devem ser bem limpas para a adesão nessa região de parede circundante ela ser mais eficiente. E a parede de fundo, a gente remove a dentina infectada, mas a gente pode deixar na cavidade a dentina afetada. Aquela dentina que começa a oferecer uma resistência à remoção pela cureta de dentina. Mais um exemplo, essa parede circundante aqui, qual que seria? Se essa face aqui for a face vestibular, ela é a parede vestibular. Se essa face for a face lingual, essa é a parede lingual. E a parede de fundo, nesse caso, é a parede pulpar. O encontro de todas essas paredes formam ângulos. E esses ângulos, eles podem ser chamados de diedros, quando são o encontro entre duas paredes, ou triedros, quando são encontros entre três paredes. Por exemplo,
aqui onde eu estou apontando é o encontro entre essa parede aqui, que parede é essa? Gengival. E essa parede de fundo aqui, que parede é essa? Axial. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo diedro, porque ele é um ângulo entre duas paredes, axial e gengival. Já, se eu fizer um ponto nessa região, esse ângulo é um ângulo entre essa parede aqui, que é axial, essa parede aqui, que é a gengival, e essa parede aqui, que é a distal. Esse ângulo aqui, ele seria um ângulo triedro. Os ângulos diedros, eles vão receber o nome das paredes correspondentes. Então, por exemplo, aqui é um ângulo entre a parede axial e gengival. Qual que vai ser o nome desse ângulo? Ângulo áxio-gengival. Também posso chamar ele de ângulo gengivo-axial. Da mesma forma que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele também é um ângulo entre duas paredes, entre a parede gengival e a parede mesial. Esse ângulo entre a parede gengival e mesial é chamado de ângulo gengivo-mesial ou ângulo mesio-gengival. Os ângulos diedros, que são esses entre duas paredes, eles podem ser divididos em primeiro grupo, segundo grupo ou terceiro grupo. Ângulo diedro de primeiro grupo é um ângulo entre duas paredes circundantes. Então, vamos lá. A parede gengival é uma parede circundante? Sim, ó. Ela faz limite com a parte externa da cavidade. Então, é uma parede circundante. A parede mesial é uma parede circundante? Também sim. Então, esse ângulo aqui, que a gente tinha dado como exemplo, entre a parede gengival e mesial, como é entre duas paredes circundantes, é um ângulo diedro de primeiro grupo. Esse ângulo aqui também, ó, entre distal e gengival, aqui, ó, nessa região, entre distal e gengival, aqui nós também temos um ângulo de primeiro grupo. E o segundo grupo? O segundo grupo é quando a gente tem ângulo entre parede circundante e parede de fundo. Lembrando, primeiro grupo é o quê? Circundante mais circundante. E agora a gente está no segundo grupo. O segundo grupo é o quê? Circundante mais fundo. Como esse exemplo aqui. Essa parede azul é a parede circundante vestibular. Essa parede em vermelho é a parede de fundo pulpar. Então, esse ângulo aqui, ó, entre essas duas paredes, é um ângulo entre uma parede circundante e uma parede de fundo. Então, ele é um ângulo diedro, porque é entre duas paredes, e é um ângulo diedro de segundo grupo, porque ele está entre uma parede circundante e uma parede de fundo. Da mesma forma que esse ângulo aqui, ele está entre a parede lingual e a parede pulpar. Então, ele é um ângulo diedro, porque é entre duas paredes, e de segundo grupo, porque a lingual é circundante e a pulpar é de fundo. E qual que é o nome dele? Pulpo lingual ou lingo pulpar. O nome você pode dar das duas formas. E existe também os ângulos diedros de terceiro grupo. O ângulo diedro de terceiro grupo agora vai ser ângulos entre duas paredes de fundo. Como podemos observar nesse exemplo. Essa aqui é a parede de fundo pulpar, essa aqui é a parede de fundo axial e esse ângulo é a junção da parede de fundo pulpar e a parede de fundo axial. Qual que é o nome dele? Pulpo axial ou áxio pulpar. Então, esse aqui é um ângulo diedro de terceiro grupo. E além dos ângulos diedros, como já foi comentado, existem também os ângulos triedros. Ângulo triedro é o quê? Ângulo entre três paredes. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ele é um ângulo entre a parede axial, que é a parede de fundo nesse momento, entre a parede mesial
e entre a parede gengival. Então, esse ângulo é um ângulo entre 3 paredes, um ângulo triedro, e o nome dele, como que pode ser chamado? Tanto faz, áxio mésio-gengival, áxio gengivo-mesial, também posso falar mésio-gengivo-axial, mésio-áxio-gengival. Tem outra variação? Tem, gengivo, áxio mesial, gengivo, mésio, axial. Joia, pessoal? Uma leve confusão, mas o importante é vocês entenderem e saberem que o nome ele pode ser dado em qualquer uma dessas ordens. O ângulo que delimita toda a cavidade, ele é chamado de ângulo cavo superficial. Então, aqui nessa região eu tenho um ângulo cavo superficial, aqui eu tenho um ângulo cavo superficial, aqui também. Em volta de toda a cavidade é o ângulo cavo superficial, ou também chamado da margem da cavidade, margem cavitária. O ângulo cavo superficial, ele vai delimitar toda a cavidade. Ele pode ser chamado da face correspondente, por exemplo, esse aqui é o ângulo cavo superficial da mesial, esse aqui é o ângulo cavo superficial da distal. Só mais esse exercício para finalizar. Número 1, ele representa o quê? Número 1 representa uma parede que tem contato com a área externa da cavidade, então é uma parede circundante. É uma parede circundante lingual, porque ela é correspondente à face lingual. E o número 2? Número 2 é uma parede circundante, consequentemente é a circundante vestibular. E o número 3? Número 3 é uma parede de fundo. E qual parede de fundo é essa? Pulpar ou axial? Essa aqui é a parede de fundo pulpar. E número 4 não tem, né? E a número 5? Número 5 é um ângulo ou uma parede? Agora é um ângulo, né? É um ângulo entre duas paredes. Como aqui é um ângulo entre duas paredes diferentes, né? Circundante e pulpar, é um ângulo diedro de segundo grupo. Linguo pulpar ou pulpo lingual. E o número 6? O número 6 também é um ângulo diedro de segundo grupo entre as paredes vestibular e pulpar. Então, vestíbulo pulpar ou pulpo vestibular. E o número 7 seria o ângulo cavo superficial da lingual. Joia, pessoal? Espero ter ajudado e até a próxima.